Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre grupos sociais e fenômenos sociais, que faz parte da nossa segunda unidade da disciplina Prática Integrativa Supervisionada 2, do curso de Psicologia. Para a psicologia, né, o estudo de grupo é um tema fundamental. É tanto que existe um ramo da psicologia chamado psicologia social, que se preocupa justamente em estudar as relações dos grupos. Essa preocupação da psicologia com o estudo do grupo, ela começa desde há muito tempo, né, com Freud, quando Freud falou, escreveu, né, sobre a psicologia das massas e análise do eu. Na Revolução Francesa também, alguns psicólogos se debruçaram, né, estudar e se perguntar como é que era possível uma multidão de pessoas ser levadas a ter comportamentos, né, que muitas vezes colocavam em risco as suas próprias vidas, e elas acabavam sendo seguidas por um líder. E como é que isso funcionava, né? Então a psicologia ela se preocupa há muito tempo a estudar essas relações dos grupos e tentar entender que fenômenos são esses que acontecem, né, que levam essas pessoas a agir dessa forma. Existem exemplos de atuações em massa, né, por exemplo, que a gente pode analisar historicamente, como o nazismo, o fascismo, mas também na nossa vida, do dia a dia, a gente consegue encontrar também as torcidas organizadas em estádios de futebol, protestos radicais, manifestações de quebra-quebra, em transporte coletivo, enfim, em algum momento, não só manifestações de cunho mais negativo, como, por exemplo, quebrar, né, transporte coletivo, mas em algum momento você já deve ter participado de alguma manifestação também de massa. E a psicologia ela se preocupa em estudar esses fenômenos, né, que acontecem dentro desses grupos. Os psicólogos sociais eles se preocupam em estudar esses fenômenos para poder entender o sujeito, né, e os grupos também. Aristóteles já dizia: o homem é por natureza um animal social. Qualquer um que não consegue viver com outros ou é tão autossuficiente para prescindir disso e, portanto, não participa da sociedade, ou é uma besta ou é um deus. Então, necessariamente, o homem ele é um ser social e precisa estar inserido dentro de um grupo, né, para poder se sentir bem, para poder é, desenvolver suas atividades, para ter identidade também. Então, há essa necessidade de estar vinculada a grupos. E o que seria grupos, né, sociais? Então, um grupo social, é, nós podemos denominar como um grupo de pessoas que elas têm objetivos em comuns, que eles vão se influenciando mutuamente, né? Grupos que se reúnem para um propósito, para um determinado fim. E é um valor inestimável do convívio do homem com seus semelhantes. O sujeito, ele tem uma vida em comum com um grupo, ele interage, ele tem atividades coletivas, ele necessita pertencer a um grupo, se identificar, se influenciar e também ser influenciado dentro desse grupo. Então, são os fenômenos que vão acontecendo também dentro dos grupos. E a gente também vai ver um pouquinho hoje. E qual grupo você pertence, né? Qual grupo você está inserido? Quais os grupos que você está inserido? Grupo de uma faculdade, grupo de uma sala de aula que tem objetivos em comum, fazer uma graduação, grupo dentro de uma igreja, grupo religioso. Então, que grupo aí você consegue se encaixar, se identificar? Não se esqueça também que a família ela também é um grupo social. É um dos primeiros grupos que nós entramos em contato. E nós temos uma necessidade básica de fazer parte desse grupo, né, por questões de pertença mesmo, de afeto. Né? Mas existem esses outros grupos também que nós fazemos parte, de clubes, organizações, universidade, enfim. Então a gente participa aí de vários grupos, né? E todo mundo participa de alguma forma de algum grupo. E a gente ou influencia ou também a gente é influenciado, e em muitos momentos a gente influencia e é influenciado, vice-versa. Nos grupos habituamos de tal forma a pertencer a grupos que muitas vezes nos habituamos de tal forma a pertencer a grupos que muitas vezes não nos damos conta de suas influências sobre as nossas atitudes e comportamentos. E aí é isso que a gente, às vezes, de fora, a gente não consegue entender. Quantos filmes a gente não assiste que está relacionado a justamente essa interação de grupos, séries, né? E às vezes é um vírus, às vezes é
filmes mais apocalípticos, né, que a gente chama, e a gente não consegue, como é que as pessoas elas fazem isso, tal? E quando a gente está dentro desse processo, a gente fica alienado e não consegue perceber que também a gente é capaz de fazer e liderar também grupos de pessoas, ou de se comportar de formas que antes, de fora, a gente acha um absurdo se comportar. Como, por exemplo, agora, nessa época aí da pandemia, né? Quantos grupos não se reúnem, para não se reúne fisicamente, mas ideologicamente, né, para estar discutindo alguma temática, para estar se comportando de uma forma diferente, ou se isolando, ou quebrando as regras, ou se organizando para é, manter a sua própria subsistência, enfim. Por que as pessoas elas se juntam em grupos, né? Então, assim, estabelecer um relacionamento com outras pessoas é uma necessidade básica do ser humano, como a gente viu ali, Aristóteles já falava. E as pessoas, elas têm essa forte necessidade de pertencer a grupos, de se sentir também que pertence a um grupo e que é diferente de outros grupos. Outra função também bem importante do grupo é porque ela ajuda a nos definir quem a gente é. Os grupos, eles também ajudam a estabelecer normas sociais, ter regras implícitas e explícitas de como seria um comportamento aceitável dentro dessa sociedade que você está inserido. Então, grupos sociais, reuniões de duas ou mais pessoas interagindo umas com as outras e, por isso, capaz de ação conjunta, visando atingir um objetivo em comum. O nosso trabalho da segunda unidade é justamente escolher um grupo social para a gente fazer uma observação. Então, que grupo social você pode escolher? Né? A partir justamente desse. O que é um grupo social? Então, é um grupo que as pessoas se reúnem para atingir um objetivo em comum. Então, não adianta eu fazer observações em grupo que eu vejo esporadicamente, que as pessoas elas não se reúnem com frequência, que elas não têm um objetivo em comum, estão ali só para conversar um momento, na outra semana já é outras pessoas que estão dentro, naquele local, então não faz parte de um grupo social. Então, a gente precisa entender. Então, uma família é um grupo social dentro de uma escola, no trabalho, relações, grupos de música, grupos de amizade. Então, são grupos sociais, são exemplos de grupos sociais. Os grupos eles podem ser classificados em primários ou secundários. Os primários é esses que atendem às necessidades básicas, como eu falei, a família, né, que ajuda também na nossa formação, da nossa identidade. O grupo familiar seria um grupo secundário, primário, e um grupo secundário pode ser aquele que nós temos necessidades, interesses, e podem ser grandes grupos ou grandes classes, né? Sua identidade ela é mais constituída em relação aos papéis que o indivíduo ele vai desempenhar dentro desse grupo. E aí a gente pode chamar isso de grupos secundários. Por exemplo, um grupo de um grêmio estudantil, de conselho de classe, pode ser considerado aí um grupo secundário. Então, a maioria dos grupos, eles são formados entre 3 a 6 membros ou mais. Se o grupo ele for muito grande, às vezes as pessoas que estão dentro desse grupo, eles não conseguem interagir. Nem todos os participantes conseguem interagir. Outra importante característica também de um grupo é que eles tendem a ser parecidos na idade, no gênero, na crenças e opiniões. Dentro de uma faculdade, por exemplo, de uma sala de aula, há uma diversidade maior, mas eles têm objetivos em comuns, têm geralmente opiniões e crenças em comuns. Então, acaba fazendo que eles se unam, né? E a gente consegue perceber isso. Os grupos eles também têm a função de estabelecer normas sociais, como eu falei, é importante, né, comportamentos que são aceitáveis dentro daquele grupo, as ideias, né, o que os membros devem obedecer. Por exemplo, a biblioteca tem que ser um local silencioso, ou as regras sociais de como é que eu posso me vestir dentro de um funeral, ou me comportar no funeral, ou me comportar no casamento, tal. Então, assim, você deve pertencer a algum grupo social, alguma associação, e sabe que existem essas normas dentro desses grupos, desses locais que você pertence. E que é imprescindível, né? As suas premissas, né? Por exemplo, se você participa de um grupo religioso, então, nesse grupo religioso, sei lá, evangélico, católico, ingerir bebida alcoólica nesses grupos pode ser uma questão vista como má, né, como não aceitável.
É improvável que os outros grupos que você não pertence, eles compartilhem as mesmas, compartilhem essas mesmas normas, né? O poder das normas, ele serve muito para mudar o comportamento das pessoas, tornar claro como elas devem se comportar, né? O que é que esses membros eles podem evitar, e em casos extremos, se eles não se comportam da forma adequada daquele grupo, eles podem ser pressionados a deixar o grupo. Em todo grupo existem os papéis sociais. E o que é isso? É como as pessoas elas devem se comportar dentro do grupo. Ou seja, como as pessoas que ocupam certas posições dentro do grupo, elas devem se comportar. Então, você é líder dentro do grupo, você é recém-chegado dentro do grupo. Então, isso são questões que são vistas também dentro de um grupo. As relações que existem dentro dos grupos, entre o indivíduo e o grupo. Isso é bem interessante e a gente consegue identificar essas relações na sala de aula, por exemplo. Então, uma primeira relação chama-se facilitação social. A presença dos outros exerce influência sobre o desempenho, que varia em função da complexidade ou da simplicidade da tarefa executada. Então, o que seria essa facilitação social? Seria assim, as pesquisas que estão relacionadas à facilitação social, elas descobriram que as pessoas se saem melhor em tarefas que são conhecidas, quando na presença dos outros, do que quando estão sozinhas. Então, ela na presença dos outros, elas conseguem desempenhar melhor a tarefa, se é conhecida por todos. Então, estudantes estudaram muito e sabem a matéria. Então, assim, eles vão se sentir muito mais acolhidos e muito menos ansiosos se eles forem fazer uma prova onde está todo mundo dentro da sala de aula, onde a sala de aula está cheia, do que se tem só 2 ou 3 alunos. Então, em quantos momentos, por exemplo, a sala está cheia, tem, sei lá, 50 alunos para fazer uma prova, quando recebe a prova, algumas pessoas começam a se retirar, entregam a prova antes do tempo, não querem fazer a prova, e aí as pessoas começam a, por que fulano está entregando a prova? Todo mundo está entregando a prova. E aí tende o restante do grupo ir diminuindo também e entregando a prova. Então, são ações que são facilitadas, né, socialmente. A vadiagem social. Essa daqui quase não acontece. Então, é a tendência dos membros de um grupo a despender menos esforços quando trabalham em grupos do que quando trabalham sozinhos. Então, quando a gente está na presença dos outros, de um grupo, a gente acaba relaxando. Então, tem um trabalho escolar para fazer, e aí é um grupo de 5 pessoas, 8 pessoas. O outro vai fazer, fulano vai fazer, ciclano vai fazer. E aí você vai relaxando, vai deixando para lá. Enfim, então as pessoas elas tendem a relaxar quando estão na presença de outras pessoas que vão desempenhar também a atividade. E aí elas às vezes não conseguem, como sua avaliação do seu desempenho às vezes não é individual, então elas também não se cobram tanto, não tem esse medo de ser avaliado, e aí elas vão relaxando, né? Elas vão deixando que se saia pior ainda do que se fosse uma atividade muito complexa feita individualmente. Então aí seria um tipo de fenômeno também chamado vadiagem social. As pessoas acabam relaxando, se esquivando, e aí um grupo de 10 pessoas acaba apenas 2 trabalhando, desenvolvendo a tarefa. A desindividuação é um outro fenômeno, né, que pode acontecer, que é a combinação da excitação com a responsabilidade difusa, aliada à diminuição das inibições normais. Pode trazer consequências perigosas aos comportamentos das pessoas. As pessoas agem diferente do que fariam se estivessem sozinhas. Então, nessa desindividuação, é como se fosse, que a gente chama também de afrouxamento das restrições normais do comportamento. Então, como a pessoa ela não pode ser identificada isoladamente, então elas começam a se comportar de uma forma que acaba sendo anônimas dentro daquela multidão. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que foi realizada na década de 60 sobre linchamentos nos Estados Unidos. E identificaram que quanto mais pessoas tinha na multidão, maior era a perversidade e a violência para se matar uma vítima, porque as pessoas acabavam não sendo identificadas, né? Elas estavam perdidas dentro daquela multidão. Quais são as características dos grupos, né? Os grupos eles trazem benefícios, né, por essa questão da coesão, de um bem-estar, né, de uma identidade, te define enquanto pessoa também, ajuda a estabelecer normas, ajuda a atingir também objetivos pessoais.
E os grupos, eles podem ser pequenos ou grandes, e também eles são compostos pela semelhança, como a gente já falou, né? Questão de idade, de gênero, ou às vezes de objetivos realmente ali em comum. E o que seria o fenômeno social? Que é o que vocês vão observar dentro dos grupos sociais. Então, o fenômeno social corresponde aos comportamentos, ações e situações observados em determinadas sociedades, organizações e grupos. Então, o grupo, ele é dinâmico. Todo grupo, ele é dinâmico. Por quê? Porque as pessoas, elas são dinâmicas. Então, se elas são dinâmicas, o grupo também é dinâmico. Então, esses fenômenos sociais que ocorrem dentro dos grupos, se você observar hoje, daqui a 3 meses, se você observar novamente o mesmo grupo, que tem os mesmos objetivos, o fenômeno social já pode ser outro, porque as pessoas, elas são dinâmicas. Então, elas não são simplesmente a soma de participantes, mas elas implicam necessariamente pessoas que têm ideias diferentes, têm vivências diferentes, visão de mundo diferente, e aí acabam sendo dinâmicas também o seu fenômeno social. Então, quando um grupo ele se reúne, ele se estabelece, ele tem algo em comum, uma série de fenômenos começa a atuar sobre aquelas pessoas e sobre aquele grupo, individualmente e no grupo. É o que a gente chama de processo grupal. E dentro desse processo grupal, eu vou citar agora alguns fenômenos que podem acontecer, que vocês podem observar dentro do grupo. Mas aí vocês só vão saber quando estiverem observando esses grupos. Coesão, por exemplo, é um fenômeno social. Significa a união daquele grupo, um grupo, a união do indivíduo, por exemplo, aquele grupo. Então, a fidelidade aos objetivos, a integração das ações. Então, todo grupo ele só consegue sobreviver se ele tiver uma atração entre seus membros. Então, às vezes é necessário uma certa pressão entre os membros para que eles permaneçam. Então, um grupo ele pode apresentar uma maior ou uma menor coesão. Uma maior coesão geralmente significa, né, que aquele grupo ele tem finalidades que estão sendo cumpridas rigorosamente e os resultados estão sendo atingidos. Quanto maior a coesão no grupo, maior a satisfação também dos membros e maior a produtividade dentro daquele grupo. Um exemplo de coesão grupal seria em jogadores de futebol, em time de futebol. Quanto mais ele se reveste de sentimento de equipe, de vestir a camisa, melhores são os resultados. E vice-versa, quanto maior o resultado, também maior aumenta a coesão ali do time. Outra característica do grupo pode ser os padrões grupais, que são as normas, que a gente já falou, né? Os comportamentos e atitudes desejáveis dentro daquele grupo. Né? E às vezes tem grupo que é bastante rigoroso nesse cumprimento dessas normas. Enfim. Motivação também pode ser um fenômeno, né? Motivação individual dentro daquele grupo. O que faz você escolher aquele grupo e o que faz aquele grupo ele ser tão atrativo, né? Para aqueles membros. Então, isso também pode ser um fenômeno. Liderança também pode ser chamada de um fenômeno social, um fenômeno grupal. Então, que habilidade aquele líder tem para motivar e influenciar aquele grupo e que efeitos produz dentro daquele grupo. Então, o grupo ele pode se envolver num clima mais democrático, um clima mais autocrático. Isso são tipos de liderança e as pessoas elas se comportam também de uma forma diferente quando tem um líder autocrático, um líder também democrático. Então, isso também seria um tipo de fenômeno social como a comunicação, organização, cooperação, competição, resiliência, exclusão social, conflitos. Tudo isso são fenômenos sociais que nós, enquanto psicólogos, a gente pode estar avaliando dentro desses grupos. Então, um exemplo aqui de uma pesquisa foi a socialização nos alcoólicos anônimos. O alcoólico anônimo seria um grupo social e a socialização um fenômeno social. O uso de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, nos catadores de lixo, nos profissionais de saúde, agora, por exemplo, com essa pandemia. Adesão ao tratamento antirretroviral em grupos de muita ajuda, de pessoas que vivendo com AIDS, enfim. Então, são exemplos de fenômenos sociais. Vocês vão ter uma aula só explicando como vai ser desenvolvido esse trabalho. Né? Mas adiantando, vocês vão escolher um grupo social para dentro desse grupo social observar que fenômeno acontece dentro desse grupo e descrever que fenômeno é esse, o que é que a psicologia diz em relação a esse fenômeno, trazer características do seu grupo social que você está observando. Então, vocês já vão aí tendo ideias aí de que grupo social vocês querem estar fazendo a observação. Vocês não podem fazer parte desse grupo social, porque senão vocês vão estar contaminados pelo fenômeno, não vão conseguir
identificar que fenômeno está acontecendo dentro do grupo, porque vocês fazem parte do grupo. E aí, por isso, vocês precisam ser mais neutros. Então, vocês não podem fazer. Então, se vocês fazem parte de um grupo, por exemplo, de comunidade, de uma comunidade católica ou uma comunidade evangélica, vocês não vão observar esse grupo. Vocês vão ter que observar um outro grupo aí para poder analisar de uma forma mais científica, mais criteriosa e com mais neutralidade. Eu vou indicar um filme aqui para vocês. É um filme que está relacionado justamente a esse grupos sociais e fenômeno social, essa relação de grupo. E vou pontuar, né, com 2 pontos. Chama-se O Senhor das Músicas. Ele está disponível também no YouTube. Então, vocês vão fazer um resumo, uma resenha e relacionar com o tema da aula. Enquanto vocês fazem a resenha, vocês relacionam aí o que é que tem a ver com o tema da aula. E eu vou passar os informes de que data vocês vão estar enviando aí essa resenha. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar no chat institucional, no grupo do WhatsApp ou nos comentários aqui do canal. Um beijo.